Olá, Júlio. Sim, querida. Como está? Deixe-me pensar. Eu estou levemente entediado. Então porquê, Júlio? Melhor ainda, não conheço a razão. Portanto, talvez abraços com uma ligeira crise do que os ingleses costumam apelidar de spleen. Spleen, claro. Está a ver? Eu gosto bastante. Finérrimo, spleen. Gosto muito do spleen, Spleen. sim. Aliás, até isso deu-me uma ideia. Quando acabarmos o programa, vou à caça à raposa. Parece-me que já está a exagerar. Levará o seu cachimbo e o seu O meu alazão, não é? Tenho ido de cavalo, não é? Com os cães todos a ladrar. Chuva e relva não me falta aqui no Porto, porque chuva temos tido, portanto, olha. Vamos reviver o passado em Brightside, por favor. Ah, Minha série preferida de sempre. Bom, a primeira versão também. Porque depois houve outra versão que, na minha opinião, não estava à altura. A não, primeira versão era ou um foi espanto. um filme que não, Sim, sim. não é? Que não tinha. Ou talvez eu esteja a confundir com o filme, sim. É isso, o filme não tinha. A série era verdadeiramente extraordinária. Só os ingleses conseguem fazer Ai, aquilo. sim, sim. Agora. Pronto, para não me acusarem de nada, eu segui, ora agora, ora depois, o Downton Abbey, não é? E isso confirma o que eu estou a dizer, na minha opinião. Quer dizer, é impensável esperar dos americanos uma série daquelas. Até a outros níveis. Sabe que eu hoje em dia tenho feito umas noitadas até à 1 da manhã, quando eu gosto de ir para a cama entre a meia-noite e meia hora, porque sigo com enorme gozo o Inspector Morse. Porque as séries britânicas policiais também têm um estilo que se afasta anos-luz do estilo americano, em que há muitos tiros, muito sexo, muito isto e muito aquilo. As séries britânicas policiais são feitas ao mesmo ritmo que o Downton Abbey Sim, ou o Brideshead. sim. Cada episódio, quer dizer, isto é uma série, cada episódio tem 2 horas. O que não é propriamente vulgar. Isto é mais longo que muitos filmes de longa-metragem. Não é? E depois é aquela coisa de ser muito mais a puxar, perdoa-me o plebeísmo, pelo bestunto. Depois aquelas coisas deliciosas dos ingleses de mas a situação pode ser perigosa. E se fôssemos armados? Armados? Mas isso é um exagero. É um contraste brutal. E pronto, eu sei que isto é um bocadinho discriminatório. Penso que em termos de nos permitir aguçar o intelecto, são mais atrativas do que, vou ser parcimonioso, do que a maioria das séries americanas. Deixamos o spleen? Deixamos o Deixamos o spleen. spleen. Vamos falar de amor? Amor e violência? Vamos. Amor em tempos de cólera? Quer ir a esses? Não. Quer ir para o barco a vapor? Não sei, me lembro. Quero perceber como é que lidamos hoje em dia com o amor, se lidamos de forma diferente, se há mais violência e violência na resposta? Porque violência sempre houve, não é? Sim, é verdade. Será que agora há mais resposta também com violência? Não me surpreenderia porque nós vivemos numa sociedade muito violenta. Nós temos uma visão muito ingênua sobre violência e pensamos assim, ei, pá, o circo romano, pá, os cristãos, os não cristãos, eles não eram muito esquisitos quanto a isso. Se havia cristãos, avançavam cristãos, senão arranjava-se outros. Os gladiadores, morituri até salutam, e essas coisas e tal. Mas há muitas formas de violência. Em primeiro lugar, nós vivemos numa sociedade em que a violência física e psicológica abunda. E a própria sociedade, na maneira como funciona, é extremamente violenta. E isto vem a propósito de quê? Vem a propósito de um artigo, um editorial do JN que eu achei muito bom, que se debruça exatamente sobre a questão. E que primeiro até fala sobre um outro aspecto que para mim é atrativo, que é
dizer que a filosofia, a literatura, a poesia, e é verdade, Freud dizia, se querem saber alguma coisa do amor, vão perguntar aos poetas, e não à ciência. A ciência atual não está nada de acordo com Freud. E é por isso que, no texto, a Inês, a outra Inês, não você, diz: em vão têm procurado desvendar os seus segredos químicos. É que, ultimamente, a ciência tem procurado uma espécie de relação causa e efeito em que o composto químico tal traduz a paixão. O composto químico tal traduz o amor em que há ligação, etc, etc, etc. Eu não estou a dizer que, nos outros animais, essas relações não são relações, quiçá, para mim, faz-me sempre muita impressão, o preto e branco da causa e efeito, pronto, mas quiçá, esmagadoramente de causa e efeito. Não estou a dizer que não possa haver influências, neste caso, bioquímicas, em nós. Influências e consequências, diga-se de passagem. Quando nós estamos apaixonados, há modificações no nosso corpo que têm a ver com alterações biológicas que as provocam. Por exemplo, a sua taquicardia ao ver o homem da sua vida. O seu coração dispara. Não dispara por acaso. Dispara porque determinadas substâncias no seu corpo se libertam, se elevam e provocam taquicardia. Isso é mesmo científico. Isso é mesmo científico. O que essas substâncias muitas vezes não conseguem, não se lhes pode pedir, é discriminar entre os estímulos. São as mesmas substâncias que a fazem ter um coração a galope quando está aterrorizada. Ou seja, a resposta é a mesma para a paixão e para o pânico. Porque a paixão pode ser um terror também. Não, isso já é aculturar a resposta biológica. O que podemos dizer é que a resposta biológica, desde que haja violência do afeto, a resposta biológica é cega. Aparece. Olha, nós tanto podemos morrer de medo como de alegria. Não é? De vez em quando aparecem nos jornais, não sei quem ganhou a lotaria e caiu redondo. E uma pessoa pensa assim, não acredito. Então o homem ganha a lotaria e vai morrer de alegria, mas é que o estímulo foi tão forte que o corpo dele, a biologia dele... Foi insuficiente, não é? O corpo dele, a moldura dele foi insuficiente para tamanho impacto. Exatamente. Temos que acrescentar que nesses casos, em geral, há fatores predisponentes. Aquele aparelho cardiovascular eventualmente já não estava tão bem como isso, etc. Mas o que verdadeiramente contou foi o inesperado da situação, a violência do estímulo e, portanto, o que aliás é mais que lógico, não podemos pedir à biologia que diga assim: ai não, nós vamos é ficar contentes. E se ficamos contentes é evidente que o coração não para. Poderia parar se fosse um choque de tristeza, sei lá, o telefonema que chega e que diz alguém da nossa família acaba de morrer num acidente. Essa discriminação é uma discriminação psicológica e que, portanto, não pode ser pedida aos aspectos biológicos. Agora, essa tentativa atual da ciência esbarra nas diferenças entre nós e os outros animais. Porque, como sabe, eu sou sempre muito respeitador e nunca digo que nós não somos animais. Bom, quantas vezes nós já andámos por aqui, você a divertir-se e eu a rosnar com aqueles artigos de e a mulher a meio do período menstrual adora os homens de ombros largos, isto, aquilo e aquilo. Verdade, é verdade. Não é? Caça-os. Pronto. E porquê?
Porque o que está a acontecer é uma transposição dos outros animais que instintivamente, e o advérbio tem importância, isto é uma ação reflexa. Os outros animais não meditam isto, não pensam isto, não sopesam vantagens e desvantagens. Não, isto acontece instintivamente. Porquê? Porque eles estão programados para aquele fenótipo, aquela aparência física, peço desculpa pelo palavrão, aquela aparência física estar associada a melhores genes. O que significa que depois a descendência está em melhores condições. Os jogadores de rugby são muito procurados nessa altura, não é? Nem mais. O que acontece é que, para nós, em primeiro lugar, a nossa escolha não é instintiva. Ou, se quisermos, pode ter componentes viscerais que nós não entendemos e que podemos apelidar de instintivos, mas não é basicamente instintiva. Porque há padrões culturais, em termos, olhe, por exemplo, de beleza, em termos de interesse intelectual, olhe, perdoa a expressão, em termos de interesse em terceiros, não é? Quem é que é um bom partido, quem é que não é um bom partido, quem é que eu vou ser. E, portanto, nos homens e nas mulheres, ter a esperança de reduzir a escolha ou a disponibilidade a relações de causa e efeito meramente biológicas, eu sugeriria que esperássemos sentados para não nos cansarmos. Porque não vai acontecer. Ponto final. Vou repetir. Isto não é negar, por exemplo, o coup de foudre e nós dizermos eu não faço a mínima ideia, mas eu olhei para ele e para ela e pronto. E fiquei a quatro patas. Não é negar isto. E não é negar que nós não sabemos porque é que isto acontece. E não é por acaso, repara, que surge uma frase como existiu de imediato uma certa química entre nós. É muito bonita a frase, não é? Porque podia ser um certo entendimento. Às vezes há uma cumplicidade. Mas hoje em dia ouve-se muita química. E ao dizer a frase uma química, o que se está a pressupor é há qualquer coisa de biologicamente atraente no outro e vice-versa. Porque a palavra química não deixa dúvidas, não é? Pronto, e portanto essa introdução, digamos assim, esse primeiro parágrafo, na minha opinião é importante, não é? E depois a Inês vai por aqui abaixo e fala de coisas que falaremos durante a semana também. Das perícias do Instituto de Medicina Legal, com um aumento de 44,4% no último ano, do inquérito das mulheres da UMAR, que 1 em cada 4 jovens de 12 aos 18 anos aponta a violência psicológica como prática corrente. O que tem a dizer sobre isso, Júlio? Que ou eu estou ainda mais lelé da cuca do que penso, ou 1 em cada 4 são 25%. É muita gente. É muita gente a partir dos 12 anos. E quase uma percentagem igual considera normal exercer pressão para obter contacto sexual. E agora? Nós falaremos durante a semana do Papa João Paulo e de determinadas expressões complicadas que é a amizade, como é que é o adjetivo que eles escolheram? Demasiado amigos, mas não. Entre a amizade e eram o amante. mais que amigos e menos que amantes. Não é? Exato. Pronto. Ora, nós aqui, se quisermos, pegamos na expressão e dizemos assim: normal exercer pressão para obter contacto sexual. Isto está assim tão longe da violação. Quando se emprega a palavra pressão. Mas nós temos muito uma ideia
de violação como algo que pressupõe o exercer força física. Mas temos de ter Pode a ser noção. muito mais do que isso. Pois pode. Muito mais Muito subtil. mais e muito menos. Muito enfim. mais subtil, mas não menos eficaz. Porque quando nós pressionamos alguém com aquela frase terrível, que é se o não faz é porque não gostas de mim, isto é uma clara violação da liberdade do outro. Porque o outro é colocado numa situação muito complicada, sobretudo nestas idades. Porque eu quero acreditar que, à medida que vamos crescendo e amadurecendo, somos capazes de dizer ao outro: peço desculpa, tu é que não gostas de mim, se pões a questão nesses termos. Porque não respeitas o meu ritmo, não respeitas a minha vontade. Mas aos 12, 13, 14 anos, com medo que o outro ou a outra, normalmente o outro, vire as costas e se vai embora. Isto, uma aceitação numa situação desta, é uma aceitação livre? Não, não é. De maneira nenhuma é. Como é que é? É um exercício de poder. Percebe? Isto é um exercício de poder semelhante àquilo que encontramos no assédio laboral, em que alguém é posta, em geral é posta, pode ser posto, não nos podemos esquecer de um célebre filme com o Michael Douglas, coitadinho, a ser assediado sexualmente. Deve-se ter divertido à grande a fazer o filme, não é? Porque na sua vida real tinha problemas, pelo contrário. É semelhante a quando alguém é posta, em geral uma mulher, perante a chaveta, ou cede, ou perde o emprego. Aqui é ou cede, ou a pessoa por quem está apaixonada vai-se embora. E é muito fácil nós dizermos assim, a pessoa diz que não e diz: olha de que eu me livrei. Se este magarefe é capaz de me fazer uma coisa destas, olha a vida que eu ia ter com ele. Mas raramente se pensa assim, não é? Aos 12 anos, aos 14, aos 13... Tocou aí nessa querida, tecla importante do medo, não é? Pois é. É que nós não vemos... isto não é só enquanto somos novos, também é um sentimento que nos pode acompanhar ao longo da vida, não é? Claro. Esse medo de perder aquilo que julgamos ser o amor da nossa vida, não é? É o amor naquele momento. Às vezes não é nada o amor, enfim. Pois está bem, mas naquela altura não é? Lá dizia o Borges, o amor é eterno, nem que dure um só segundo. Muito mais numa pessoa pouco experiente. Não é? Sei lá, Inês. Eu comecei a namorar aos 14 anos. E lembro-me perfeitamente de o meu pai, com a melhor das intenções, de vez em quando, tentar moderar o meu entusiasmo em termos de a minha vida amorosa começou e acabou aqui. Como sabe, eu tenho a personalidade histérica, não é? E, portanto, desde o início tive tendência para as declarações bombásticas. E o meu pai, que nada tinha contra o meu nome... Para as declarações bombásticas? A este nível, sim, como todos os núcleos histéricos, não é? O meu pai ficava um bocado... É claro que isso também demonstra a ingenuidade do meu pai, não é? Eu tinha 14 anos, mas ouvir um filho de 14 anos declarar que tinha a certeza que ia casar com aquela namorada, para o meu pai era um bocado assustador. E, portanto, de vez em quando, meu pai tentava moderar-me os ímpetos, não é? Salientando a minha pouca idade e que nunca se sabe o que o futuro nos reserva e tal. E eu ficava muito chocado. Achava aquilo ofensivo, praticamente. Não é? Portanto, naquela altura, nós hoje em dia falamos muito dos amores da nossa vida, não é? Naquela altura eu estava claramente numa fase de o amor da nossa vida, ponto final, parágrafo. Até uma formulação perfeitamente consentânea com a teoria do amor romântico. Só há uma pessoa que nos pode fazer felizes. Se nós, consciente ou inconscientemente, estamos convictos disso em relação a alguém, a hipótese de perdermos esse alguém é insuportável. E se esse alguém... Agora vamos ainda complicar mais a questão. Que é, estamos a falar sobretudo em relações heterossexuais e a rapariga a ser pressionada. Quando nós dizemos que ela está a ser pressionada,
Isto não quer dizer que aquela rapariga não lhe apeteça, eventualmente até, estamos a falar de ato sexual, podia ser outra coisa, não lhe apeteça experimentar, por exemplo, se ainda é virgem, o ato sexual. Mas ela acha, por exemplo, que ainda não está preparada para isso. Portanto, veja como isto é violento, que é, por um lado, ela está a ser pressionada para fazer qualquer coisa que ela encara como provável num futuro mais ou menos próximo. Mas não já. E do outro lado, o que está a ser dito é, se não é já, então tu não gostas de mim. Acha que isto é uma relação democrática, igualitária? Não. Não é. Não é. Quer dizer, parte dela está convencida, desculpe a expressão, parte dela está convencida que a pessoa com quem acabará por ter relações sexuais é aquele tipo porque decidiu que é o amor da vida dela. Mas ainda não se sente preparada ou tem receios, seja o que for. Não é? E, portanto, preferiria esperar mais algum tempo. Mas, portanto, o seu não é um não a prazo, ainda por cima. Mais a mais porque não, ela própria tem o seu desejo. E agora, se ela disser que não, do outro lado diz-se, então vou-me embora. Ou seja, o não dela, que já é um não que tem bastante, digamos assim, de racional, ou se quiser, posto ao contrário, é um não que abriga dentro de si um sim a prazo, a hipótese que lhe é posta é este fulano, que é com quem eu quero fazê-lo e com quem eu me imagino a fazê-lo, não conseguindo imaginar com mais ninguém, se eu, passo a expressão, não galgo 2 ou 3 degraus, desaparece. Se ele desaparece, por causa, eventualmente, de eu ter metido travões às 4 rodas, fico sem o Maserati que tive a sorte de encontrar, não é? Acha que com a idade aprendemos a diluir e a ter capacidade de rir sobre esse dramatismo, sobre esse exagero todo à volta de uma paixão? Acho que sim, mas também não perdemos a capacidade de tornar a ser iguais numa paixão. Não é? Quer dizer, Essa paixão avassaladora que nos... Sim. Sabe, eu até me entristece por vezes a maneira como alguns de nós se riem de paixões avassaladoras em fases mais adiantadas da vida, sabe? Porque há uma conotação de ridículo, de a pessoa está a fazer uma figura que já se tornou risível, porque já não tem, olha, é assim, já não tem idade para aquilo. É um bocado como o próprio sexo também, não é? Mas nós é que somos ridículos quando perdemos essa capacidade, diria eu, não é? Porque maravilhoso é continuar a ter essa capacidade até de fazer figuras ridículas. Quer dizer que continuamos disponíveis para amar, para viver tudo intensamente. O famigerado pessoa não dizia que todas as cartas de amor são ridículas, claro. É assim. Então o que é que temos que decretar? Que olha, os famigerados diminutivos. Então decretamos assim. Aos 20 e tal, eu chamar nhonhocas à minha namorada é perfeitamente natural. Mas aos 50 e tal, fizer isso, estou senil, ou bebi demais, ou qualquer coisa. Mas porquê? Aos 20 e tal... Quem é que decreta isso? Não é? Aos 20 e tal, você tem a chave de casa do seu namorado e um dia faz de maneira que quando ele entra em casa, ela está
pronto, isto é recordações do Fred Astaire e da Ginger Rogers, ela está a abarrotar de flores. É bonito, é caro, pronto. É romântico. Se você fizer isso aos 60 anos é ridícula. Porquê? Porquê? Sim. Pronto, isto é discriminatório. Na minha opinião. Mas isso era como durante décadas, muitos anos, muitos, achar que os mais velhos também já não tinham direito a ter uma vida sexual ativa, não é? Nem mais. É a mesma coisa. Isso são facetas daquilo que na máfia se chama idadismo, não é? Ou seja, é nós estarmos a ser xenófobos para com os mais velhos. Em função de quê? Do bilhete de identidade. Ponto final parágrafo. É inaceitável. Pronto. E depois Inês Cardoso fala também dos estudos da Universidade de Coimbra com, aqui, o intervalo é quase igual. É entre os 13 e os 19. Sim. E ela chama a atenção para uma característica diferente em relação à violência doméstica. É mais frequente o agressor ser também vítima. Sofre-se violência e considera-se legítimo devolver na mesma moeda. Pronto. Ou seja, na pressão sexual é muito mais habitual, estando a falar de relações heterossexuais, que a direção seja homem-mulher, e neste caso rapaz-rapariga, atendendo à faixa etária que foi estudada, que era 12 aos 18. Agora estamos nos 13 a 9, e agora, em relação à violência doméstica, parece, entre aspas, haver tristemente uma maior democracia. É toma lá da cá. Seja a nível físico, seja a nível psicológico, embora já muitas vezes nós tenhamos dito aqui que esse equilíbrio, essa igualdade, não é uma igualdade muito mais verificada em termos psicológicos do que em termos físicos. Em termos físicos, em geral, os homens continuam a levar a palma. É curioso saber como seria há 10, 20 anos entre gente da mesma idade. Ou seja, não terá sido sempre essa a resposta entre géneros, entre sexos? Na violência doméstica? Sim. Acha que não? Em termos psicológicos, sim, isso provavelmente sim. Quer dizer, porque, repare, a questão física, olha aqui, é que eu não me importo nada de ir para a biologia, não é? Em geral, os homens são fisicamente mais fortes que as mulheres. Embora também isto, com razão, alguns dos nossos ouvintes possam dizer é uma visão simplista. Porque por inibições culturais, há homens, eu não estou a dizer que pode haver, há homens que chegam a ser espancados por mulheres e não conseguem sequer defender-se. Não é partirem eles para a agressão, é defender-se. Porque têm interiorizada essa regra de que nas mulheres não se pode bater. Aliás, há a velha frase, uma mulher nem com uma flor. Que no meu tempo os machos abastardavam dizendo só com o vaso. E veja o que esta graçola traduz. Não é? Uma mulher não se bate nem com uma flor. E depois veja a graçola, só com o vaso. Claro que é uma graçola. Mas o fundo da questão é dizer alto e para o baile, cuidado com essas generalizações de não se pode bater nem com uma flor. Isto dito na mesma altura, não é? Em que elas levavam chapada ou, como se diz por aqui, porrada forte e feio. A questão psicológica, numa altura em que ninguém falava de violência doméstica, como sabe tão bem como eu, aí a assimetria era maior do que é hoje, mas isso, na minha opinião, tinha a ver com a possibilidade da violência física. Vou tentar explicar melhor, porque pior é difícil. É assim, na violência psicológica o que acontece é que a mulher, ou pelo sarcasmo, ou pelo bate-boca,
pelas mais variadas maneiras, ajusta contas com o parceiro. Mas lá para trás isso era mais complicado, porque se o parceiro se apercebia disso, rapidamente transferia a questão para a violência física. Ou seja, você hoje, com muito mais facilidade, encontra uma mulher que responde taco a taco. Sem dúvida. Não é? E o parceiro não transfere a coisa para a violência física, enquanto antigamente levantar cabelo ou qualquer coisa desse género, com essas múltiplas expressões populares, se traduziria por ele a meter na ordem. Essa resposta taco a taco, como o Júlio dizia, terá aumentado a violência? Ai, meu Deus, cuidado. Porque isso é um gelo muito fino. Eu percebo que seja, claro, claro. Porque há logo determinadas faixas da população que saltam daí, nem saltam, é só um passinho, e dizem assim, o que significa que se as mulheres não responderem, nós resolvemos em grande parte a violência doméstica. Só que isso é uma não solução. Isso é dizer assim, desde que elas se sujeitem a uma relação de poder que nem sequer varia, manda sempre o mesmo e obedece sempre a mesma, há menos violência doméstica. O problema é que as mulheres, enfim, muitas mulheres já não estão disponíveis para isso. E eu fiz a pausa, porque sabe tão bem como eu, que há mulheres que continuam a viver exatamente nessa situação, que é quietinha, obedientezinha, senão isto está para torto. Não é por acaso que todos estes estudos, por exemplo, sobre a violência doméstica, dizem isto é a ponta do iceberg. Não é? Nós vamos dizer durante a semana que as queixas aumentaram uma brutalidade. Mas os especialistas dizem, e mesmo assim continua a haver subdenúncia. Claro. E haverá sempre. Inês, se os dados do próximo ano disserem que, espero bem que não, mas também não surpreenderia, que houve um aumento de 30% das denúncias, a Inês pode ter a certeza que houve um aumento de 30% nas denúncias, mas que essas denúncias não esgotaram as situações que podiam ter sido denunciadas. Claro. Pronto. Não vale a pena termos qualquer ilusão quanto a isso. E depois a forma como as denúncias ou as queixas são encaminhadas. Sabemos que muita coisa acontece nesse buraco negro onde algumas ficam, não é, Júlia? E sabemos que outras coisas não acontecem. Não acontecem, sim. Com consequências catastróficas, como as primeiras páginas dos jornais abundantemente mostram, não é? E depois Inês Cardoso diz que estamos a demorar a mudar mentalidades. Tem toda a razão. Já o dissemos também aqui, o edifício legal é indispensável, mas pensar que mudar a arquitetura legal automaticamente muda as mentalidades é completamente otimista. E ela diz, perpetuamos a ideia absurda de que o amor autoriza a posse. E de que o ciúme exacerbado e castrador é uma prova de amor. Cá está. Portanto, daí o papel importantíssimo das campanhas muito cedo, não é? E aqui em relação ao ciúme também é preciso ter cuidado. Porque ninguém está a dizer que aquele ciúmezinho que nos atormenta aqui e acolá. O ciúme bobo. O ciúme bobo. E que nos pode provocar uma enorme insónia, ou uma discussão, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, que é já ciúme patológico. Inês Cardoso diz muito claramente o ciúme exacerbado e castrador. Eu até admito que o exacerbado é mais subjetivo. Não é? Onde é que começa o exacerbado e onde é que termina o que não é exacerbado? Agora, há muito poucas dúvidas sobre o que é um ciúme castrador. Um ciúme castrador é aquele que limita a liberdade do outro.
É aquele que limita o comprimento das suas saias, limita os seus almoços com as suas amigas, limita a continuação das suas relações de amizade com os seus amigos, etc. Aí não há dúvidas nenhumas. E quantos de nós, muitas vezes, dos dois sexos, cedemos na nostalgia que isso mantenha a relação minimamente em águas serenas? O problema é que, em geral, quando nós recuamos, o outro vai avançando. E nós ficamos encostados à parede e completamente dependentes daquilo que é a estratégia do outro para a nossa vida. Asfixiando quase. Exatamente. Daquilo que o outro considera aceitável nós fazermos. E ela continua. Criar perfis falsos no Facebook para vigiar os passos do outro ou pedir-lhe as passwords como sinal de confiança mútua. Qualquer psilho dirá que nós estamos invadidos por situações destas. Acusações. Porquê é que agora tens password no teu computador quando não tinhas? Às vezes é o próprio a querer oferecer a dita password como prova de amor. Nem mais. Nem mais. Devo-lhe dizer, aliás, já lhe disse, deve haver poucas coisas que eu ainda não lhe disse. Mas, enfim, devo-lhe dizer que eu não sou a favor dessa prática. As pessoas são livres de o fazer, mas eu acho que nós devemos preservar alguma privacidade. E, portanto, o nosso namorado ou namorada, o nosso marido ou a nossa mulher ter acesso ao nosso telemóvel, ao nosso computador, ao nosso iPad, a tudo e mais alguma coisa, na minha opinião, é um exagero. E contém um risco muito grande, que é, como isso é escancarar toda a nossa vida, qualquer coisa que o outro perceba como não ser escancarar, imediatamente vai dar chatice. Claro. Porque verdadeiramente a nossa vida está a 100% colonizada pelo outro. Ora, não é preciso só as passwords do Facebook. Agora, a Inês demora-se mais 1 hora numa casa de chá com uma amiga, e se a sua explicação não é convincente, está metida em trabalhos. Agora a Inês apetece-lhe estar sozinha, como acontece a muitos de nós de vez em quando, e isso é sentido como uma ameaça ou uma falta de respeito. É que galgar estas fronteiras, parecem-nos pequenas fronteiras. Pois, mas de pequena em pequena, pois é, de repente... Está a casa arrombada, não é? Exato. Aliás, não é por acaso que é tão frequente em pós-divórcios nós ouvirmos pessoas a dizerem-nos: ele ou ela separou-me de todo o meu mundo. E é verdade. Não é por acaso que nós ouvimos pessoas a dizerem: isto agora para mim é muito complicado porque eu só me dava com os amigos dele ou com os amigos dela. Não é por acaso que nós ouvimos pessoas a dizerem: eu tive que me encher de coragem e telefonar aos meus antigos amigos e pedir desculpa. Porque me afastei deles todos. E alguns deles avisaram do que estava a acontecer. Ela fala, os gestos ainda mais subtis do cotidiano, decidir o corte de cabelo, a roupa que se deve ou não vestir. Todos os pedidos ou exigências começam com um perigoso: se me amas. Não é? Se gostas de mim, então fazes isto. E não fazes aquilo. Ou todos os gestos agressivos que terminam com uma inquietante desculpa: só fiz isto porque te amo. Acha possível essas pessoas mudarem? Ou seja, quem tem um comportamento desses pode, a dada altura, mudar? Pode. Pode? Pode. O que não estou a dizer é todas. Estou a dizer que algumas estão habituadas, ou por outras relações, ou pela maneira como cresceram, num contexto de quero, posso e mando, estão habituados a funcionar assim. E precisam que alguém lhes ponha limites. E precisam de fazer a experiência. É muito curioso, porque isto é um bocado o inverso do que falávamos há bocado. Precisam de fazer a experiência de ter de viver esta situação e tomar uma decisão. Que é alguém dizer: a partir daí é a minha liberdade que está em causa. Não deixo. E agora a pessoa tem que pensar assim: se eu insisto, isto está para torto.
ela ou ele não cede e eventualmente vai embora. Eu consigo suportar que ele ou ela se vá embora? E a pessoa tem que refazer atitudes e comportamentos. Outras são perfeitamente incapazes. E, portanto, a relação termina. Já agora, porque estamos nos 5 minutos finais, e também deixando aqui um final em nota positiva, o ciúme, a posse trabalham-se também, não é, Júlio? Também. Já estamos assim tão perto do fim. É que eu tenho que fazer uma coisa, porque a semana passada houve uma data de gente que me mandou mensagens por causa do poema da Amália Bautista. E a pedir-me, porque não encontram um livro, para dizer outro poema. E vou dizer então, para terminar. Isto chama-se Ida e Volta. Quando nos dirigimos ao amor, todos vamos a arder. Levamos papoilas nos lábios e uma faísca de fogo no olhar. Sentimos que o sangue nos golpeia as fontes, as virilhas, os pulsos. Damos e recebemos rosas vermelhas e vermelho é o espelho da alcova na penumbra. Quando voltamos do amor, murchos, rechaçados, culpados ou simplesmente absurdos, regressamos muito pálidos, muito frios, com os olhos em branco, mais cabelos brancos, e a taxa de leucócitos nas nuvens. Somos um esqueleto e a sua derrota. Mas continuamos a ir. Lindíssimo. Mas continuamos a ir. Não é? Vimos cheios de nódoas negras, mas a esmagadora maioria de nós, porque há gente que jura que nunca mais vai e não vai, mas a esmagadora maioria de nós acaba por tentar outra vez. E vamos tentando ao longo da vida. Como diria a mindinha da pancada, vamos teimando, Sr. Doutor. Muito bem. Que é de uma sabedoria extraordinária. Isto enquanto lhe serve mais uma travessinha cheia, não é? Exatamente. E eu depois faço o meu papel, que é esvaziá-la. Claro, eu ainda tenho que ir à mindinha um quando dia. Quando quiser, a cada um a sua tarefa. Ela enche-me e eu esvazio. Claro. Perante aquele olhar satisfeito dela. Eu ia dizer, ficam ambos satisfeitos, Ficamos, não é? ela fica ao pé de mim, olha, não é? E de vez em quando até... depois é muito curioso, não é? Como ela toma as suas decisões. Por exemplo, se eu for ao jantar, a mindinha é muito capaz de me dizer: tenho aqui feijão frado, mas não é para o jantar. Leva e come em casa. Que é para não me fazer mal ao jantar. Muito bem. Ou seja, ela sabe de cólon irritável o suficiente para não me deixar meter o pé ao jantar. Muito bem. Júlio, no fim deste Amor em que falámos de como lidamos com o amor hoje em dia, há muito trabalho para fazer, não é? Muita mentalidade para... Não é mudar, é para educar. Eu não falaria em mudar. Deus queira que eu esteja a ser pessimista. Mas não é para o meu tempo. Pois, percebo o que diz. Estamos muito atrasados. Vamos ouvir o Slave to Love, Brian Ferry. Sabe, qualquer pretexto para mim para ouvir Brian Ferry. Como é que lhe chamavam? O Frank Sinatra dos anos 70? Não, 80, eu chamo-lhe o meu sexigenário preferido, mas ele já fez 70. Já fez 70? Já é um septuagenário. É verdade, viu aquela história? Não deixaram entrar o Paul McCartney na festa a seguir aos Grêmios? Não sei disso. Extraordinário. Ele e mais dois músicos famosos, um dos Foo Fighters, é hilariante. Mandaram-me logo, não sei quantos amigos meus, mails a saber que eu ia trepar pelas paredes. Não os deixaram entrar porquê? Não estavam na lista. E como não eram conhecidos. E não eram conhecidos. Então sabe o que é que disse o McCartney? Virou-se para os outros dois e disse: vamos ter que escrever um número 1 para ver se nos deixam entrar. Tem que ter um sucesso para entrar. Claro. Vamos então ao Slave to Love. Um beijinho, Júlio. Até amanhã. Até amanhã.